Se você é católico, certamente já ouviu falar nos termos herege, apóstata e cismático, não é mesmo? Mas você sabe exatamente como empregar esses termos? Muitas pessoas falam como se fosse tudo a mesma coisa, sem nem saber a diferença entre eles. Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e assista até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. São Paulo, ao escrever sua primeira carta aos Coríntios, diz: se alguém não amar o Senhor Jesus Cristo, que seja anátema. Anátema significa que seja amaldiçoado, excluído do reino de Deus, banido ou excomungado, ou ainda expulso da igreja. Quer saber mais? Então, lembra de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Você crê em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica? O Código de Direito Canônico, o Cânon 750, diz: deve-se crer com fé divina e católica em tudo o que se contém na Palavra de Deus escrita ou transmitida por tradição, ou seja, no único depósito da fé confiado à Igreja, quando ao mesmo tempo é proposto como divinamente revelado, quer pelo magistério solene da Igreja, quer pelo seu magistério ordinário e universal, isso é, o que se manifesta na adesão comum dos fiéis sob a condução do Sagrado Magistério. Por conseguinte, todos têm a obrigação de evitar quaisquer doutrinas contrárias. Deve-se ainda firmemente aceitar e acreditar também em tudo o que é proposto de maneira definitiva pelo magistério da Igreja em matéria de fé e costumes, isso é, tudo o que se requer para conservar santamente e expor fielmente o depósito da fé. Opõe-se, portanto, à doutrina da Igreja Católica quem rejeitar tais proposições consideradas definitivas. A incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de concordância. Chama-se de heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. A apostasia é o repúdio total da fé cristã. O cisma é a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos. A história da igreja é repleta de momentos de grandes dificuldades. Ao longo dos séculos surgiram diversos movimentos que contestaram as verdades reveladas e se levantaram contra a autoridade e a credibilidade dos papas e da própria igreja. Para combater aqueles que rejeitavam a fé, os cristãos se viram obrigados a fazer um grande esforço a fim de manter a unidade da religião e, assim, garantir a salvação das almas. Para tanto, era preciso conhecer os adversários que estavam sendo enfrentados. Por isso, a Igreja criou as definições de cisma, heresia e apostasia, clareando a mente de teólogos, estudiosos e todos os que estivessem dispostos a estudar e defender a Santa Fé Católica. A heresia é a negação pertinaz, ou seja, teimosa, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica. No caso, os dogmas ou a dúvida teimosa a respeito dessa verdade. O herege é aquele que escolhe apenas uma parte da doutrina e rejeita o restante, diferente do católico que está para o todo. Várias heresias assolaram a igreja ao longo da sua existência, tais como o gnosticismo, o arianismo, o nestorianismo, o monofisismo, o maniqueísmo, o relativismo, o ateísmo, o modernismo, entre outros ismos. Nós aqui no canal já fizemos uma live de quase 2h30 falando sobre as principais heresias do cristianismo, intitulada As Principais Heresias contra a Igreja de Cristo. Nós vamos colocar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para que você possa assistir mais tarde e se aprofundar nesse assunto, ok? Vale muito a pena, né? Verdade. O termo apostasia, segundo o Catecismo da Igreja Católica, significa o repúdio total da fé cristã.
Ou seja, aquele que despreza ou abandona a fé cristã para abraçar doutrinas não cristãs comete apostasia e é chamado de apóstata. Na apostasia, vemos uma negação total da fé católica em todos os seus pontos. O apóstata não acredita e não aceita nada que Deus nos transmite pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A pena dos apóstatas é a excomunhão laticentense, isso é, aquela em que o fiel incorre no exato momento em que apostata. A igreja primitiva não fazia uma clara distinção entre heresia e cisma. Há muito tempo, o cisma vem sendo definido como uma ruptura com o bispo de Roma, ou com o bispo de alguma diocese, ou até mesmo com o superior de uma ordem religiosa. E esse conceito permaneceu, pois o Código de Direito Canônico atual, ele define o cisma como a recusa da sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja que lhe estão sujeitos. O cisma nos mostra o auge da desobediência, quando alguém rejeita a autoridade do Papa, dos bispos e dos presbíteros nos seus níveis de atuação. O cismático quer praticamente criar uma igreja para si, que aceite os seus caprichos e pecados. A palavra cisma quer dizer separação, divisão. Teologicamente, incorre na recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a ele sujeitos. 2 grandes cismas feriram a unidade da igreja ao longo de sua história. Em 1054, que originou as igrejas do Oriente e ritos orientais, e em 1517, na Revolução Protestante, que originou praticamente todas as comunidades eclesiais denominadas erroneamente de evangélicas. Nós podemos considerar um terceiro cisma, o de 1534, que originou a Igreja Anglicana, que é a igreja oficial da Inglaterra. Hoje, graças a Deus, a igreja mantém um diálogo aberto e de amor com essas igrejas e caminha cada vez mais para um retorno à unidade, especialmente com as igrejas orientais e as protestantes tradicionais. Infelizmente, algumas igrejas protestantes pentecostais e neopentecostais ainda mantêm uma postura irredutível. O grande perigo hoje está em relação à Igreja Católica da Alemanha, que parece querer desobedecer o sumo pontífice, rasgar o catecismo e realizar casamentos de pessoas do mesmo sexo, ordenar mulheres sacerdotisas, exigir o fim do celibato dos padres, entre outros grandes absurdos. Hoje em dia é muito comum nós vemos pessoas discutindo nas redes sociais e chamando umas às outras de herege, apóstata ou cismático. Tem até evangélico vindo aqui no canal nos chamar de herege. Vê se pode uma coisa dessa, meu Deus do céu. Mas o fato é que nós precisamos amar. Amar a Santa Igreja. Mas para amar é necessário conhecer. Um católico ignorante é um futuro protestante, já diz o ditado popular, né? E não podemos amar apenas uma parte. Isso é heresia. Temos que amar o todo, o Cristo total. E se não quer amar, que seja anátema. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, conseguiu entender a diferença entre heresia, apostasia e cisma? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? E compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, seus familiares, enfim, nas suas redes sociais e seus grupos de WhatsApp, porque você sabe que isso nos ajuda e muito a evangelizar. Que Deus te abençoe. Salve Maria Santíssima!